Quando ele se sentou à minha frente, não começou falando do pé. Começou falando da namorada, disse que à primeira vista, ela parecia perfeita. Daquelas pessoas que todo mundo admira, atenciosa, carinhosa, sempre presente. Daquelas relações que, vistas de fora, parecem estáveis, tranquilas, sem problemas. Enquanto eu começava a trabalhar, ele me dizia que nunca teve motivos para desconfiar, que confiava plenamente, que nunca mexeu em celular, nunca fez perguntas incômodas, nunca duvidou. E isso, curiosamente, foi a primeira coisa que me chamou a atenção na história dele. Contou que estavam juntos, havia vários anos, que já falavam de futuro, que inclusive tinham feito planos que não se fazem com qualquer pessoa. Planos sérios. Planos que fazem a gente pensar que tudo já está decidido. Enquanto eu avançava no procedimento, ele dizia que havia pequenos detalhes, coisas mínimas, mudanças sutis, respostas mais curtas, menos tempo juntos. Mas nada que, segundo ele, fosse suficiente para levantar suspeitas. Porque quando a gente ama, muitas vezes justifica. Disse que achou que fosse o trabalho, o estresse, a rotina, que acreditou que era normal as coisas esfriarem um pouco com o tempo, e enquanto falava, notei algo no tom de voz dele. Não era raiva, era decepção. Contou que tudo começou a mudar no dia em que ela passou a se comportar de forma diferente com uma pessoa em específico, alguém que sempre esteve por perto, alguém que ele conhecia, alguém em quem jamais teria pensado, mas naquele momento, ele não viu dessa forma. Disse que chegou até a se sentir culpado por pensar coisas que, segundo ele, não faziam sentido. Repetia para si mesmo que estava exagerando, que estava imaginando coisas, que não tinha prova de nada, e decidiu ignorar. Enquanto eu continuava trabalhando, ele me disse que o verdadeiro problema não foi a traição em si, foi a forma como descobriu. Não foi uma briga, não foi uma confissão direta, foi algo pequeno, algo que parecia insignificante, um comentário fora de lugar, uma reação que não batia. Foi aí que algo dentro dele se mexeu. Disse que começou a juntar as peças. Lembranças que antes não faziam sentido começaram a se encaixar. Momentos que ele tinha deixado passar, voltaram à mente, um por um, e enquanto me contava isso, baixou um pouco a voz. Disse que a pessoa com quem ela o traiu, era alguém que ele tinha defendido, alguém a quem tinha aberto as portas da própria vida, alguém que esteve presente em reuniões, comemorações, momentos importantes. E ali, pela primeira vez, ficou em silêncio por alguns segundos. Depois me disse que o mais doloroso não foi a traição. Foi perceber que, por muito tempo, todos pareciam saber, menos ele. Que houve olhares que ele não entendeu, atitudes que agora faziam sentido, silêncios que antes ele ignorou. Enquanto eu finalizava uma parte do procedimento, ele disse que quando finalmente confirmou o que estava acontecendo, não sentiu raiva imediata, sentiu vazio, um vazio estranho, como se tudo que ele acreditava ser real, de repente deixasse de ser. Disse que a confrontou, que ela não negou nada, que também não explicou muito, apenas ficou em silêncio. E esse silêncio, segundo ele, foi mais forte do que qualquer palavra. Contou que desde aquele dia, começou a questionar muitas coisas. Não só a relação, mas também suas decisões. A forma como confiava, a maneira como amava. Enquanto falava, eu pensava em quantas pessoas chegam aqui carregando coisas que não têm nada a ver com os pés, mas que pesam do mesmo jeito. Disse que ainda existem detalhes que não entende, perguntas que não se fez, respostas que não quis ouvir, e que, até hoje, continua descobrindo coisas que antes não via. Ainda não sabe em que ponto exato tudo se quebrou, só sabe que não foi de um dia para o outro. E enquanto eu seguia trabalhando, ele continuou me contando. Enquanto eu seguia trabalhando, ele me disse que depois de descobrir tudo, a vida dele começou a se dividir em dois momentos, antes de saber a verdade, e depois, confessou que o mais estranho foi como o corpo dele começou a reagir. Não só emocionalmente, fisicamente. Disse que dormia mal, que caminhava pensando em conversas passadas, que havia dias em que sentia o corpo tenso, como se algo não conseguisse se soltar. Enquanto falava, contou que no começo tentou agir como se nada tivesse acontecido, continuou vendo ela, respondendo mensagens, cumprindo rotinas. Mas algo já não encaixava. Disse que começou a notar detalhes, que antes passavam despercebidos, silêncios mais longos, respostas que demoravam a chegar, olhares que evitavam encontrar os dele. E aí entendeu algo importante. Quando a confiança se quebra, até o cotidiano muda de forma. Enquanto avançava no procedimento, ele contou que houve uma conversa que ficou gravada, uma frase que ela disse sem pensar, uma frase curta, mas suficiente para confirmar o que ele já intuía.
Naquele momento, segundo ele, não gritou, não reclamou, não fez cena, apenas ouviu. Disse que ouvir foi mais difícil do que falar, porque cada palavra confirmava que o que ele sentia não era imaginação. Enquanto falava, notei como o tom mudou. Já não era só tristeza, era clareza. Contou que começou a lembrar de situações que antes tinha defendido, pessoas que protegeu, momentos que justificou por amor, e aí pouco a pouco, começou a entender que muitas vezes a gente não vê o que não quer ver. Disse que o mais duro foi perceber que, no fundo, havia sinais, mas ele escolheu ignorá-los, porque confiar parecia mais fácil do que enfrentar a verdade. Enquanto eu seguia concentrada no trabalho, ele me confessou algo que poucas pessoas dizem em voz alta, que não se sentiu enganado apenas por ela, mas também por si mesmo, porque acreditou em uma história que não era completa. Disse que houve noites em que revisava cada lembrança, buscando o momento exato em que tudo começou a mudar, mas nunca encontrou uma data clara, e isso, segundo ele, foi o mais desconcertante, porque não foi uma traição repentina. Foi algo que foi sendo construído aos poucos, em silêncio, sem que ele percebesse. Enquanto falava, disse que ainda há dias em que se pergunta se poderia ter feito algo diferente, se uma pergunta no momento certo teria mudado as coisas, se uma conversa antes teria evitado tudo. Mas também me disse algo que ficou muito presente, que há verdades que, mesmo doendo, chegam quando a gente já está pronto para escutá-las. E enquanto eu finalizava outra parte do procedimento, ele continuou contando sua história. Enquanto eu seguia trabalhando, ele disse que depois dessa descoberta começou a enxergar a relação de outro lugar, como se tivesse despertado de algo que estava nublado há muito tempo. Confessou que no começo tentou se convencer de que podia seguir em frente, que achou que com o tempo, a dor iria se acomodar, que talvez fosse apenas questão de perdoar, e pronto. Mas o corpo não reagia da mesma forma. Disse que havia dias em que acordava sem energia, outros em que não tinha vontade de falar com ninguém, e alguns em que, sem perceber, caminhava mais devagar, como se carregasse algo invisível. Enquanto eu avançava no procedimento, contou que começou a notar mudanças em si mesmo, coisas pequenas, esquecimentos, falta de concentração, momentos em que ficava pensando em nada, ou em tudo. Disse que uma das coisas que mais doeu foi lembrar de como a defendia diante dos outros, como justificava atitudes que hoje já não consegue justificar, como criava desculpas por ela, mesmo quando algo dentro dele dizia que algo não estava bem. E enquanto falava, disse que isso gerava uma mistura estranha de tristeza e vergonha. Vergonha por não ter se escutado antes. Contou que, depois de confrontá-la, a relação não terminou imediatamente, que continuaram se vendo, tentaram conversar. Houve silêncios longos, conversas desconfortáveis e promessas que não soavam totalmente sinceras. Disse que tentaram reconstruir algo, mas que não sabia exatamente o que, porque quando a confiança se quebra, nem sempre ela se rompe em pedaços grandes, às vezes, ela se desgasta lentamente. Enquanto trabalhava, ele explicou que começou a se questionar sobre coisas muito profundas, não só sobre ela, sobre ele, sobre por que aceitou situações que antes não aceitaria, sobre por que calou coisas que precisavam ser ditas, sobre por que confundiu amor com costume. Disse que houve um momento muito específico que o marcou. Uma tarde comum, sem discussões, sem drama, estavam juntos, mas ele se sentia sozinho, e ali entendeu que algo já não estava funcionando. Enquanto me contava isso, baixou um pouco a voz, como se dizer em voz alta, tornasse tudo mais real. Disse que começou a notar como o ambiente ao redor também mudava. Amigos que se afastavam, conversas desconfortáveis, pessoas que pareciam saber mais do que diziam. E isso o fez se sentir exposto. Confessou que houve um dia em que, sem querer, ouviu uma conversa que não deveria ouvir. Não foi direta, não foi clara, mas foi suficiente para confirmar o que a intuição já sabia. Ali entendeu que nem tudo tinha sido um erro, que houve decisões conscientes, que houve escolhas que não o incluíam. Enquanto eu seguia trabalhando, ele disse que o mais difícil foi aceitar que não podia controlar o que tinha acontecido, nem mudar, nem apagar, só podia decidir o que fazer com aquilo. Contou que começou a impor limites, pequenos no começo, depois mais claros, e isso gerou tensão, porque quando alguém está acostumado a você estar sempre ali, os limites parecem distância. Disse que ela percebeu a mudança, que começou a perguntar mais,
a buscar explicações, a se sentir desconfortável, e, pela primeira vez, foi ele quem ficou em silêncio. Enquanto falava, disse que esse silêncio não era castigo, era proteção, proteção de algo que ele estava começando a reconstruir dentro de si. Confessou que ainda há dias de dúvida, dias em que lembra do que foi bom, momentos em que se pergunta se está exagerando. Mas também há dias em que se sente mais leve, mais claro, mais consciente. Enquanto eu finalizava outra parte do procedimento, ele disse que essa experiência ensinou algo que não esperava aprender assim, que o amor não deveria doer de forma constante, que confiar não significa se perder, e que escutar o corpo também é uma forma de se cuidar. E enquanto continuava falando comigo, a história dele seguia. Enquanto eu seguia concentrada no trabalho, ele disse que depois de tudo o que aconteceu começou a perceber algo que não tinha considerado antes, que a dor emocional não fica só na cabeça. Ela vai entrando no corpo, aos poucos. Contou que havia manhãs em que acordava com uma sensação estranha no peito. Não era exatamente angústia, era mais um desconforto constante, como se algo não estivesse no lugar. Disse que tentou seguir a vida normal, ir ao trabalho, cumprir horários, responder mensagens, rir quando precisava, mas por dentro, sentia que estava atuando. Enquanto falava, explicou que uma das coisas mais difíceis foi aceitar que já não confiava da mesma forma, que qualquer coisa pequena gerava dúvida, uma mensagem que chegava tarde, uma ligação que terminava rápido, uma resposta que soava diferente, e aí entendeu que o problema já não era só o que ela tinha feito, era o que aquilo tinha provocado dentro dele. Disse que houve momentos em que quis voltar atrás, não para mudar o que aconteceu, mas para recuperar a versão de si mesmo que confiava sem medo. Enquanto eu avançava no procedimento, ele confessou que muitas vezes se perguntou se tinha exagerado, se realmente era tão grave, se talvez devesse simplesmente deixar passar. Mas toda vez que tentava se convencer disso, o corpo reagia. Dores de cabeça, cansaço constante, falta de concentração, como se algo dentro dele se recusasse a continuar ignorando a verdade. Contou que começou a falar menos sobre o que sentia, não porque não tivesse o que dizer, mas porque sentia que ninguém realmente iria entender, que quando tentou contar a história, algumas pessoas minimizaram o que tinha acontecido, disseram que todo mundo erra, que não era tão grave, que ele precisava ser mais compreensivo. E isso, segundo ele, o fez se sentir ainda mais sozinho. Enquanto eu trabalhava, ele disse que houve uma noite em especial, que lembra com muita clareza, uma noite tranquila, sem discussões, sem cobranças. Estavam sentados juntos, mas ele sentia uma distância enorme. Disse que naquele momento entendeu algo muito importante, que estar junto nem sempre significa se sentir acompanhado, e essa ideia ficou girando na cabeça dele por muito tempo. Contou que, a partir dali, começou a observar mais e falar menos, a escutar não só o que era dito, mas o que não era. Os silêncios, as pausas, as evasivas, e quanto mais observava, mais claro ficava que a relação já não era a mesma. Confessou que começou a repensar muitas coisas, o que estava disposto a aceitar, que limites tinha ultrapassado sem perceber, que partes de si mesmo tinha deixado de lado para manter a relação. Disse que percebeu que por muito tempo, colocou as necessidades dela acima das próprias, que normalizou o desconforto para evitar conflitos. E agora entendia o custo disso. Enquanto eu seguia trabalhando, ele contou que houve uma conversa que nunca teve, uma conversa que adiou repetidas vezes, por medo de ouvir respostas que não queria escutar, e esse medo, segundo ele, foi o que mais tempo o manteve preso. Disse que ainda há dias em que lembra de momentos felizes, risos, viagens, planos, e isso gera confusão, porque nem tudo foi ruim. E aceitar isso também dói. Enquanto falava, disse que começou a se permitir sentir coisas contraditórias, sentir saudade e, ao mesmo tempo, não querer voltar. Sentir carinho e, ao mesmo tempo, decepção. Desejar que tudo tivesse sido diferente, mas saber que não pode mudar. Confessou que o processo não tem sido linear, que há dias bons e dias muito difíceis. Dias em que se sente forte, e outros, em que se sente vulnerável. Enquanto eu finalizava outra parte do procedimento, ele disse que essa experiência ensinou a ouvir mais a própria intuição, a não justificar o que incomoda, a prestar atenção nesses pequenos sinais que antes ignorava, e enquanto continuava falando, a história dele ainda não tinha terminado. Enquanto eu seguia trabalhando, ele disse que com o passar dos dias começou a entender algo que antes não via. Que a traição não rompe só a relação com a outra pessoa, ela também rompe a relação com a gente mesmo. Confessou que começou a duvidar das próprias decisões.
do próprio critério, da própria intuição, dessa voz interna que por muito tempo tentou avisá-lo. Disse que houve momentos em que lembrou de cenas muito específicas, conversas aparentemente normais, risos compartilhados, momentos que na época pareciam felizes, mas que agora soavam diferentes ao serem lembrados, como se a memória tivesse mudado de cor. Enquanto falava, explicou que começou a se perguntar quantas vezes mentiu para si mesmo para não enfrentar o óbvio, quantas vezes escolheu acreditar numa versão confortável da realidade, quantas vezes preferiu o silêncio a uma conversa desconfortável, e isso, segundo ele, foi difícil de aceitar. Contou que começou a passar mais tempo sozinho. Não porque quisesse se isolar, mas porque precisava se escutar. Entender o que realmente sentia quando não havia mais ninguém opinando. Enquanto avançava no procedimento, ele disse que houve um dia em que percebeu algo muito simples, mas muito forte, que já não sentia paz naquela relação, não tristeza, não raiva, falta de paz. E quando disse isso, fez uma pausa longa. Explicou que a paz é algo que a gente só percebe quando já não está mais ali, que ela nem sempre vai embora de uma vez. Às vezes, vai em pequenas partes, sem fazer barulho. Disse que começou a notar como o corpo reagia toda vez que precisava vê-la. Tensão nos ombros. Respiração mais curta. Uma sensação constante de alerta, como se o corpo estivesse tentando protegê-lo. Enquanto falava, disse que começou a pensar no futuro que tinha imaginado com ela. Planos que agora pareciam distantes. Ideias que já não animavam da mesma forma. E ali percebeu que nem tudo que se planeja a partir do amor se sustenta com o tempo. Contou que, mais de uma vez, esteve prestes a confrontá-la novamente, a pedir explicações, a buscar respostas mais claras, mas algo dentro dele dizia que não precisava de mais informações, que já sabia o suficiente. Enquanto eu seguia trabalhando, ele disse que começou a entender que há verdades que não precisam de confirmação constante, que quando algo dói repetidamente, não é acaso, é um recado. Confessou que começou a mudar pequenos hábitos, a dizer não, a se retirar antes de certas conversas, a cuidar mais do próprio espaço, e essas mudanças, mesmo sutis, começaram a incomodar. Disse que ela percebeu que ele já não reagia da mesma forma, que já não insistia, que já não explicava tanto, que já não estava disponível o tempo todo, e isso gerou perguntas, mas pela primeira vez, ele não se sentiu obrigado a responder todas. Enquanto falava, disse que entendeu algo importante, que nem sempre é preciso dar explicações quando a gente começa a se cuidar. Contou que houve dias em que se sentiu culpado por se afastar, como se estivesse falhando, como se estivesse sendo injusto, mas depois, começou a se fazer uma pergunta que ajudou muito. Por que cuidar de mim deveria me fazer sentir culpa? Enquanto eu finalizava outra parte do procedimento, ele disse que essa experiência ensinou a observar mais as próprias emoções, a não minimizar o que sente, a não comparar a própria dor com a dos outros. Porque cada história dói de um jeito diferente. Confessou que ainda há momentos de dúvida, momentos em que lembra do que foi bom, momentos em que se pergunta se está tomando a decisão certa, mas também há momentos em que sente algo que antes não sentia. Clareza. E enquanto continuava falando comigo, a história dele ainda tinha muito a contar. Quando eu finalizei o procedimento, ele me disse algo que eu não esperava, que apesar de a história ainda doer, sentia que pela primeira vez estava sendo honesto consigo mesmo. Disse que entendeu que nem todas as relações terminam por falta de amor, algumas terminam porque a gente deixa de se reconhecer dentro delas, que descobrir a verdade foi duro, mas viver sem escutar o que sentia teria sido ainda mais doloroso. Confessou que hoje não tem todas as respostas, que ainda há lembranças que pesam, momentos que surgem sem aviso, mas também disse que agora se permite algo que antes não fazia: se escutar, se colocar como prioridade, não justificar o que incomoda. Enquanto eu terminava de trabalhar, ele disse que essa experiência deixou um ensinamento claro, que a intuição não grita, ela sussurra, e que quando a gente aprende a escutá-la, muitas coisas começam a se ajeitar. A história dele não terminou naquele dia, mas mudou a forma como ele decidiu vivê-la. E assim como o processo dele foi passo a passo, este procedimento também tem o seu próprio processo. Se você chegou até aqui, te convido a ficar até o final do vídeo para ver o resultado completo do procedimento realizado hoje. E se você gosta desse tipo de vídeo, onde acompanhamos procedimentos reais com histórias humanas, inscreva-se no canal e acompanhe comigo os próximos casos. Agora sim, vamos continuar com o procedimento.
Thank